Olá, sou o professor Carlos Alário. Vamos iniciar a nossa videoaula 3, falando sobre ferramentas de desenho e texto junto com as moléculas orgânicas. Para isso, vamos pegar um contexto relacionado aos ácidos graxos, que estão presentes em alguns estudos sobre gorduras, sobre membranas celulares e por aí vai. Então vamos usar como exemplo o ácido cáprico. Mas para isso, vamos usar como referência uma ferramenta de texto. De que forma? Olhando na ferramenta, o ícone T, que é texto, você vai clicar nele, vai começar a digitar algumas informações da estrutura que você vai construir. Então, por exemplo, ácido graxo, vamos colocar relativo ao cáprico, ácido graxo cáprico e a sua fórmula, né, bem determinada. C10, H20, O2. Então percebam que os números estão todos grandes, ou seja, não tem nada subscrito, mas isso tudo pode ser alterado. E colocar uma informação de aplicação, que ele está presente, é um dos ácidos graxos presentes no óleo de coco. Pronto. Coloquei todas as informações, meu texto está tudo organizadinho. Aí agora eu vou fazer o seguinte, se eu usar a ferramenta de seleção, eu posso mexer esse texto para vários locais da minha área de trabalho. Então vou colocar ele aqui um pouquinho mais abaixo. Vou clicar novamente em ferramenta de texto. Você percebe que vai abrir uma caixa de diálogo aqui embaixo. Ou seja, que tem a opção de você escolher a fonte, escolher o tamanho da letra, negrito, e por aí vai. Nós vamos colocar isso para gestar a fórmula dos números, colocar o subscrito. Está aqui na opção, ó. Deixar a nossa fórmula bem organizada. Pronto. Usamos a nossa ferramenta de texto e agora iremos trabalhar em cima dela. Ou seja, aqui nós temos como opção criar essa ferramenta do ácido graxo baseado nessa ferramenta de texto que a gente desenhou. Então é como se fosse nossa orientação para construir uma estrutura. Nas aulas anteriores nós vimos a ferramenta de desenho corrente. Vamos agora construir nossa estrutura que a gente está almejando. C10, H20O2. Lembrando que todo ácido graxo tem um grupo carboxila. Então nós vamos aqui na barra de átomos com oxigênio. Colocar a dupla O e a hidroxila. Se eu quiser eu posso colocar só esse oxigênio um pouquinho mais para cima. E nós demos essa ênfase. Se quiser conferir, quiser fazer a questão de se a sua estrutura está correta ou não, vem em cálculos, faz uma análise elemental rápida e percebe que está ok. Ou seja, C10H20O2. Muito bem, estrutura construída e correta. Pronto. Construímos a estrutura, usamos a ferramenta de texto para dar uma ênfase de como orientar a construção dessa estrutura. Da seguinte forma, só recapitulando o texto, né? Nós colocamos todas essas informações sobre a estrutura. A partir dessas informações, construímos a fórmula estrutural utilizando as ferramentas do Marvin Sketch. E agora a gente vai utilizar a ferramenta de desenho. De que forma? Nós vamos dar uma ênfase para esse texto, para que ele fique numa característica mais interessante, mais apresentável. Então a gente vai escolher aqui na opção esquerda a opção de desenho, vamos escolher um retângulo e vamos colocá-lo aqui. Ó, cometi um erro, soltei antes do tempo, não se preocupe, basta desfazer. Muito comum acontecer isso, você solta um pouquinho e às vezes sai do ponto. Pronto, coloquei o nosso retângulo. Tomar cuidado para não apertar enquanto ele estiver selecionado, que outros retângulos vão aparecer, ó, e você vai perder o controle da situação. Vamos clicar em desfazer, nossa velha ferramenta de desfazer, presente em vários programas. E aí com essa ferramenta de desenho eu posso dar algumas ênfases. De que forma? Clico aqui com o botão direito, clico em estilo do documento, posso escolher a cor do meu retângulo, né, colocar um vermelho, posso escolher a linha, né, se está mais forte ou mais preenchido, e vou escolher também a cor de fundo, né, background color. E aí com as minhas alterações, oxe, cadê meu texto? Calma,
Mesma coisa do Word. Você vai clicar com o botão direito e vai mandar para trás. E aí você tem o seu quadrado, né, dando ênfase às informações do seu ácido graxo. As informações de que forma? Vamos só recapitular o que a gente fez. Ferramenta de desenho, nós fizemos o retângulo. Com o botão direito no retângulo, vamos em estilo de documento. Essa primeira cor aqui é a da linha. Nós escolhemos o vermelho. E essa segunda cor aqui, chamada de background, que é plano de fundo, a gente escolheu a cor do preenchimento do retângulo. E aí nós clicamos OK para fazer essas alterações. Lembrando que essa opção do retângulo pelo texto só dá certo com o texto. Se você colocar, por exemplo, na molécula, não dá certo. Por quê? Porque a molécula é o carro-chefe. E aí dá um pequeno errinho para não aparecer. Ou seja, mesmo que eu mande a figura para trás, a molécula vai ficar coberta. Então essa ferramenta de texto com o desenho são mais associáveis do que com a da molécula. Não dá certo colocar a molécula por sobre a ferramenta de estrutura. Então construímos, ou seja, fizemos a união de ferramenta de construção de estrutura, ferramenta de texto e ferramenta de desenho com alteração de cor para se dar uma ênfase, dependendo do estilo do estudo que você tem executando. Então, para dar prosseguimento nessa nossa videoaula, utilizando tudo que foi visto agora, que tal vemos a ferramenta das cadeias? De que forma? Você está estudando, por exemplo, as noções de átomo de carbono primário, secundário e terciário e quer dar uma ênfase nesses detalhes. Vamos primeiro usar a ferramenta de seleção, limpar nossa mesa de trabalho com a borracha, inclusive o retângulo construído. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma estrutura usando a ferramenta de single bond, dar o seguinte ênfase. Vamos lá. Então aqui, nós temos carbonos de vários tipos nessa estrutura. Então se a gente quer classificá-las, vamos usar a ferramenta de texto. Escrever, por exemplo, primário. Escrever, por exemplo, secundário. Escrever terciário. E escrever quaternário. De que forma a gente vai fazer isso? Vamos utilizar uma outra ferramenta de desenho chamada de single arrow. Ou seja, vamos colocar essa daqui, ó, dessa forma. Ou seja, que esse carbono aqui que foi destacado, ele é o quaternário. Então, a ferramenta de seleção, e aqui, quaternário. Esse carbono aqui, vamos dar uma ênfase terciário, utilizando a ferramenta de seta. Opa, cometi um pequeno erro, vamos voltar atrás. Vamos colocar esse aqui, o secundário, nessa forma. Aqui embaixo, para não confundir. E o primário aqui do ladinho. Dessa forma, nós classificamos alguns átomos dessa estrutura. Ou seja, pode ser uma observação, um estudo desse tipo, para que o aluno tenha esse conhecimento de classificar os carbonos de maneira interativa. Mas eu posso deixar isso bem melhor. De que forma? Nós vimos que a ferramenta de desenho tem cores diferentes, a de texto também. Então seria interessante utilizar esse conhecimento para fazer essa associação. De que forma? Você vai clicar em texto, vai selecionar o que você fez e dar uma cor diferente para cada um deles. Para o primário, vermelho. Para o quaternário, você vai colocar uma cor azul. Para o secundário, vamos escolher uma cor, aqui a mesma ferramenta do pincel, uma cor amarela. E para o terciário, uma cor diferente, um vermelho já foi, azul, verde, escolher um branco não dá certo, vamos pensar aqui no roxo, pronto. Então isso foi interessante, ou seja, você conseguiu dar ênfase com cores diferentes a cada um da classificação dos carbonos. E você poderia ter feito isso para todos os átomos presentes na sua estrutura. Então, o primário nós escolhemos a cor vermelha, o secundário amarelo, o terciário um roxo e o quaternário azul. Dessa forma, nós conseguimos
fazer essa ênfase da classificação dos carbonos na minha estrutura. Finalizando o nosso videoaula de hoje, a gente vai aprender a ferramenta de desenho. Tem um íconezinho aqui, você clica na setinha. Então, na ferramenta de corrente tem a corrente curvada. Ela vai permitir que você desenhe estruturas fechadas. Ó. Então, você vai, calmamente, e desenhamos um hexano. E aí, se eu quiser acrescentar ligações duplas, né, para fazer o anel benzeno, conforme manda a norma da IUPAC, eu vou ter aqui a ligação dupla, as 3 duplas alternadas. E aí, dessa forma, também tem a opção de selecionar e transformar em uma forma aromática. Vai para cá, aromática é a forma, né? A forma aromática tem a forma de Kekulé, que a gente já está usando, e a forma aromática, ou seja, com o círculo no meio para dar aquela questão da ênfase e da ressonância, de que as 3 ligações duplas não são fixas, né, na estrutura. Então, com essa nossa ferramenta, a gente encerra a nossa terceira videoaula.